Quando não tem criatividade, é preciso ser eficiente. E quando não é eficiente, não tem criatividade, o que precisa fazer? Precisa apelar para o diferente. É isso, vitória do Brasil por 2-1 para cima da Colômbia, em que o diferente precisou aparecer. Antes de começar o vídeo, já vou pedindo para você curtir o vídeo, curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, comentar e vamos embora para a gente bater um papo sobre Brasil e Colômbia, a vitória da seleção brasileira que aos poucos vai encaminhando a vaga na facílima eliminatória sul-americana. Vamos lá, como eu disse no começo do vídeo, eu falei que precisa do diferente. E o diferente apareceu hoje. Quem que é o diferente dessa seleção brasileira sem o Neymar? É o Vinícius Júnior. Ele é o diferente desse time. Ele é quem decide. Ele é o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então é preciso que ele apareça. E hoje foi isso. O segundo tempo, principalmente no momento de acréscimo, colocou a bola debaixo do braço, tentou jogar, tentou ir para cima e conseguiu o gol. Merecido pela insistência, pela tentativa, não pelo jogo que fez, mas pelo fator decisão, que é o que precisa de um diferente. E hoje ele mostrou porque ele é o diferente dessa seleção brasileira. Os números ainda são fracos para quem já joga há um tempinho na seleção brasileira. Só 6 gols com a amarelinha. Mas hoje, quando precisou, quando apertou contra um adversário difícil, o Vinícius Júnior foi lá e decidiu com um belo gol no finalzinho, uma jogada que nem é tão característica dele, né? Essa finalização de média distância, mesmo que contando com desvio, ela ia para o gol, ela tinha endereço. E o Brasil conseguiu essa vitória arrancada a fórceps, porque veio nos acréscimos contra a Colômbia. E como eu disse, a seleção brasileira é pouquíssimo eficiente. A quantidade de bola que passou pela área nesse segundo tempo, e não são bolas de construção, de criatividade, de grandes jogadas, não. É a bola da força, da velocidade, do 1 para 1, não tem jogada ensaiada, não acertou um escanteio durante a partida, não acertou uma jogadinha trabalhada pelo lado do campo, que seja, ou uma jogada com os volantes, nada disso. Um jogo comum da seleção brasileira. Aliás, mais um jogo comum dessa seleção brasileira do Dorival Júnior. E aí o Vinícius teve que colocar a bola debaixo do braço, teve que chamar a responsabilidade, teve que mostrar por que é o melhor jogador do mundo. Mesmo que você, torcedor brasileiro, não leve o Vinícius tanto em consideração, mesmo que você não goste muito da figura Vinícius, por N razões, mas principalmente pela luta que ele carrega na Europa contra o racismo, na luta que ele tem contra a injustiça social, a injustiça racial. E muitas vezes o brasileiro politiza coisas que não precisam politizar. A luta contra o racismo não tem lado. E não tem nada a ver com o que ele joga ou deixa de jogar. Muitas vezes trata ele de forma pejorativa. E é um cara que hoje, mais uma vez, mostrou por que é o melhor jogador do mundo. Em uma seleção ineficiente, sem criatividade, ele teve que decidir para o Brasil hoje contra a Colômbia. E essa falta de criatividade força o diferente a aparecer. Força ele a carregar. Por isso que o Neymar faz tanta falta na seleção brasileira. Porque ele é o diferente. Independente da condição física. Quando o Neymar esteve em campo pela seleção, ele foi o diferente. Ele era quem botava a bola debaixo do braço, quem tentava, quem queria. E aos poucos o Vinícius vai ter que ocupar esse espaço. Porque eu já não acredito mais no Neymar. Já não acho que ele vá chegar e levar a carreira tão a sério quanto deveria e quanto fala que vai levar para essa Copa de 2026. Se ele estiver bem, amém. Mas também, se não tiver ele, vai ser preciso que Vinícius Júnior, que Rafinha, que esses caras tomem a frente e que façam dessa seleção uma seleção, no mínimo, eficiente. Não precisa dar espetáculo, não precisa dar show, não precisa golear, precisa ser eficiente. O Dorival é típico
o treinador brasileiro. Esse era mais um assunto que eu queria tratar aqui com vocês. Como o Dorival é mais do mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem pelo menos uns 50 técnicos igual o Dorival Júnior, que joga no 4-2-3-1 clássico, dois volantes, um meia, dois jogadores abertos, um centroavante, às vezes um centroavante mais móvel, às vezes não. Aí vai de acordo com o que tem para aquela convocação. Ele joga desse jeito há trocentos anos. Quando o Dorival mexeu na sua forma tradicional de jogar, foi o melhor trabalho da carreira dele, aquele Santos de 2010. Depois disso, é sempre da mesma forma. Ah, mas no Flamengo jogava diferente. Se for ver taticamente, não tinha tanta diferença assim. Jogou o simples. Gabriel fazia um pouco o lado direito, Pedro como centroavante, o Arrasca um pouco pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro por dentro, invertia um pouco o Arrasca, o Everton, o Gabigol. Enfim, não mudava muita coisa do que é essa seleção brasileira hoje. Mais do mesmo, que depende muito do talento individual. E quando vai defrontar seleções que têm treinadores pelo menos mais atualizados, não estou dizendo nem melhores do que o Dorival, mas treinadores com ideias diferentes e que entendem o contexto de uma seleção nacional, como é o caso do treinador da Colômbia, como é o caso do técnico da Argentina, como é o caso de muitos treinadores na Europa. O técnico da Espanha, campeã da Euro, perdeu para o André Jardine a final das Olimpíadas. Isso não quer dizer que o Jardine é o melhor técnico do mundo, não, mas eram caras do mesmo nível ali. Então é um contexto diferente de clube seleção brasileira. E o Dorival Júnior carrega com si as suas teimosias e as suas insistências para a seleção brasileira. Isso é mais um retrato de treinador brasileiro, que é o reflexo de como esses treinadores são ultrapassados e de como eles são mais do mesmo. Poderia citar aqui técnicos como o Mano Menezes, como o Vanderlei Luxemburgo, como o Cuca. São técnicos comuns, que a gente sabe como vai jogar. Renato Gaúcho, que a gente sabe como o time vai jogar. E que na maioria das vezes eles são mais motivadores, mais controladores de grupo do que propriamente treinadores com conhecimentos táticos aguçados, que vai mexer e vai ganhar o jogo numa substituição, ou que vai ser estrategista para bloquear o que o adversário tem de melhor, ou explorar buracos do adversário. Não. Na maioria das vezes, técnicos brasileiros com o perfil de Dorival Júnior são técnicos motivadores e controladores de grupo. E cada vez que passa, fica mais claro isso para mim, que a seleção brasileira precisa de um fator novo para ser treinador. Não acho que o Dorival chegue na Copa do Mundo. Acho bem provável o Dorival à frente da seleção brasileira na Copa de 26. De verdade. Ainda mais a bagunça que é a CBF. Ou vão apostar em uma grife maior que ele, ou vão atrás do fato novo antes da Copa de 26. E aí, se for atrás de fato novo, não pode fugir de Felipe Luiz, não pode fugir de Rogério Ceni. É um dos dois. E se for atrás de treinadores de grife de nome, que sejam treinadores de grife de nome estrangeiros. Ah, o Guardiola já especulou treinar a seleção brasileira, o Ancelotti a mesma coisa. Que sejam esses caras. Não que venham inventar muita novidade, porque se a gente não forma técnico aqui, como a Argentina formou o Scaloni, é melhor apostar em medalhão ou então ir atrás de quem já teve lá dentro, de quem já disputou uma Copa do Mundo, de quem é vitorioso pra caramba como jogador e que tem um potencial para ser um bom treinador, que é o caso do Felipe Luiz, que é o caso do Rogério Ceni. O Brasil vai se classificar nessa facílima eliminatórias sul-americanas em que dos 10 que disputam, 7 classificam, sendo 6 diretos. É impossível o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Impossível. Depois ainda dessa mudança para 48 seleções, e se fala até em possivelmente até 64 no futuro, é praticamente
não precisa nem jogar essa eliminatória, o Brasil vai estar nas Copas. Então, não é perigo o Brasil ficar fora. O que o Brasil precisa fazer, o que a seleção brasileira precisa fazer daqui para frente, é encontrar um jogo. E eu não acho que com o Dorival isso vai acontecer, porque, repito, é mais do mesmo. Agora é pensar na Argentina, né? O jogo na terça-feira à noite, 9 horas. Pensar nesse confronto em Buenos Aires, que pode ser o confronto que praticamente classifica o Brasil para a próxima Copa, que a Argentina já está praticamente classificada. E pode ser um divisor de águas para o trabalho do Dorival Júnior, divisor de águas para esse grupo da seleção brasileira que tropeçou e tropeçou muito até aqui nas eliminatórias e precisa muito, muito mesmo de uma resposta. A Argentina não vai ter Messi, não vai ter o Lautaro Martinez. É uma Argentina desfalcada dos seus dois principais jogadores, do arco e da flecha. Ah, mas vai ter o Julian Álvares, vai ter Depou, vai ter Lo Celso, vai ter um time forte. Mas dá para o Brasil chegar lá em Buenos Aires e ganhar da Argentina para tentar ter tranquilidade para essas últimas rodadas das eliminatórias, tentar ter tranquilidade para os próximos jogos com o Dorival Júnior, porque se toma uma traulitada da Argentina na terça, eu não sei se o Dorival vai vestir o casaquinho da CBF mais vezes não. Fui. Até o próximo vídeo.